Porque a sexta é a que Pedro disse aqui. Pessoas que vivam em santidade e piedade. Esse sexto tipo de gente no tempo do fim são as pessoas que, como Noé, andavam com Deus, que vivia em santidade, que vivia em piedade, que vivia em adoração ao único Deus e Pai. Pessoas que vivem em santidade e piedade. Deus já quer santidade. Esse tipo de pessoa também vai estar no tempo do fim. Os que vivem em santidade. Os que, independentemente das circunstâncias, continuarão adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Porque entende que a santidade é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Pedro 1,15 diante diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Efésios 5,1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. Aleluia. Os santos, os separados do hedonismo, separados do escarnecimento, separados da violência, do consumismo, da depravação sexual, separados da apostasia, separados para Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor no meio da crise, do caos, da dor, da enfermidade, da tribulação, adorando o Senhor, vivendo em piedade. O que é piedade, pastor? Piedade é uma vida de devoção. Piedade é um amor pelas coisas sagradas. Piedade é viver em amor a Deus. Piedade é viver uma vida de oração ao Senhor. Piedade é uma vida de fidelidade ao Senhor, amados. Isso é piedade. 1 Timóteo 4,7, Paulo fala: exercita-te a ti mesmo em piedade. 1 Timóteo 2,1 diante diz: admoesto, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Piedade é caráter, é vida com Deus. Vida com Deus. É como Noé. E Noé andou com Deus. Porquanto Deus para si o tomou. Eu quero ser arrebatado, gente. Eu quero ser transformado. Juliana, eu quero ter meu corpo mudado. Pastor, se você morrer, eu serei ressuscitado primeiro. Eu verei o meu mestre. Eu verei o Messias. Eu serei tomado por toda a natureza divina, como disse Pedro. 2 Pedro 1,3 em diante, olha o que diz: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou a uma glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiquemos participantes, aleluia, da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Por quê? Porque Deus é amor, amados irmãos. Piedade é ser tomado pelo amor de Deus. Como Hebreus 12 em diante fala. Portanto, em detrimento disso, Vitor, levantai as vossas mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja, ó glória, não se desvie inteiramente, antes
seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine, e ninguém seja fornicador profano como Esaú, que por um prato de manjar vendeu seu direito de primogenitura, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, aleluia, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, devoção, amor a Deus, amor às coisas sagradas, a uma vida de oração, consagração, jejum, temor a Deus, amados irmãos. Mas eu sou um pregador da verdade, em que a Bíblia diz, e como pregador eu devo falar o que a Bíblia diz, porque ela diz em 2 Timóteo 3,12, e também todos que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os piedosos serão perseguidos, tenha certeza disso, isso será fato. Mas os mesmos piedosos que serão perseguidos resistirão. E por que eles vão resistir? Porque eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão cheios da natureza divina. O retorno do Senhor se dará na maturidade dos seus filhos. Quando você vai para a Epístola de Paulo aos Romanos, são duas palavras gregas que são colocadas ali para filhos: ruios e teknon. Teknon fala de criança, imaturo, ignorante, precipitado, não tem conhecimento, está desbravando. E por querer desbravar, erra, cai, tropeça, peca. E ruios fala de filhos maduros, sensatos, santos, que apressam a vinda do Senhor. Porque a terra também geme e aguarda a manifestação do retorno de Cristo. E eu termino aqui lendo esse texto. Romanos 8, versículo 18 em diante diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar, aleluia, com a glória que em nós é de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos ruios de Deus. Porque sabendo que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. A transformação dessa natureza caída. Quando isso acontecer, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurais que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, santos, íntegros, separados, aguardando a bem-aventurada promessa que está descrita lá no Apocalipse 21. Como eu espero por isso, amado. Como eu espero. Eu sei que o Pai fez morada para mim e para você. A minha casa não é a casa da lagoa, amado. Pequeno lugar esquecido pelo poder público, varas abertas, não tem calçamento, não tem internet, iluminação precária, criminalidade absurda, fuzis, pistola, droga, prostituição. Isso não é o meu lugar. Eu não pertenço a essa ordem. Ali não é a minha morada. Ali não é o meu destino final. Ah, pastor, se o senhor conseguir comprar uma casa e morar fora dali num bairro melhor,
ali também não é a minha morada. Aquilo não vai me satisfazer. Você pode me dar uma casa na Barra da Tijuca, não vai me satisfazer. Eu posso morar no Peru, não vai me satisfazer. Não vai adiantar. Eu posso comprar um Honda Civic, não vai adiantar. Eu posso viajar para a Europa, não vai adiantar. Porque a terra não é o meu lugar. Oh, glória. João viu. Minha irmã, João não viu, ele estava lá em Pátimo. Edgar, João viu, Edgar. Ele viu, estava lá preso, um velho, quase 100 anos, o último dos apóstolos. E Deus visitou o idoso. Ou seja, Deus não esquece de ninguém. Ele visitou. E ele abriu o céu para ele. E falou: João, está perto a tua partida. Eu prometi que você não morreria sendo martirizado. Você morreria de velhice. E antes de você fechar os olhos na terra, eu vou abrir o seu olho no céu. E você vai ver, ó glória, o novo céu, a nova terra. Porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Ou seja, não haverá mais divisão de continentes. Será um único lugar. Aleluia. A João Bart diz: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Ou seja, não era Jerusalém da terra que ele viu, não era Caná da Galileia, não era Belém de Judá. Ele falou: meu Deus, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada, aleluia, bela, esplêndida, maravilhosa, gloriosa, aleluia, para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, glória, e o mesmo Deus estará com eles, aleluia, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quiser e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer dará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, diz o Senhor. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Essa é a minha esperança. Isso é o que move. Não é cargo eclesiástico, não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é fama, não é milhões escritos no canal, não é isso. É a nova Jerusalém. É ver o meu mestre. É ver o meu mestre. É sentar naquela praça, aleluia. É bater papo com Abraão, Isaac, Jacó, com Paulo, com Pedro, Isaías. Oh, Rabacalabachuri de Candarai, Repochuri de Candarai, Sérvia. Eu verei o meu Senhor para a glória do eterno. Aleluia, aleluia. Bendito, exaltado, digno de glória seja o teu nome, Senhor. Tipo de pessoa do fim. Tipo de pessoa do fim. Nós seremos a sexta pessoa. Os tipos de pessoa que anda em santidade e piedade. E a sétima pessoa da perfeição é Ele. É Ele
que Ele vai vir. E nós vamos ver Ele. É Ele. É Ele. Nós vamos agarrar a mão dele e vamos entrar nas mansões celestiais. É Ele. Fique de pé comigo se você pode. Grupo de louvor.